Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu fiquei feliz recebendo ali a resposta a algumas indicações, principalmente aqui, tanja a Bolsa de Estudos, ou pelo menos um estudo para a criação dessa Bolsa de Estudos para os estudantes de Chapadão do Sul. Quero deixar bem claro que essa vereadora defende isso há muito tempo. E também quero deixar bem claro que uma Bolsa de Estudos viria a realizar o sonho de muitos alunos e de muitos pais que sonham em dar uma faculdade para seus filhos e muitas vezes não têm condição. E também deixar bem claro que quando se fala numa Bolsa de Estudos, seria uma Bolsa de Estudos, se assim ela acontecer, para que o estudante estude aonde ele achar que deve. Chapadão, Cacilândia, Paranaíba, Campo Grande. Para isso, nós temos o direito de ir e vir. Vou começar hoje. Fiquei feliz também com a resposta com relação aos médicos. É necessário que a população saiba qual é o pediatra ou qual é o médico que está atendendo neste ou naquele ESF, ou se naquele dia ela não tem esse médico aqui, mas tem no outro, para tentar conseguir. Porque é uma reclamação muito grande, principalmente das mães, quando se programam, vão no posto de saúde com os seus filhos, e ainda mais nessas épocas agora, com tanta gripe, com tanto problema, e chega lá, aquele médico mudou, não vai ter mais, saiu, e eu encontrei 2 moradoras que me fizeram umas reclamações muito sérias a respeito da saúde, inclusive uma delas, esposa de um policial, aonde ele fez um boletim de ocorrência, porque ela ficou horas e horas e horas esperando, me passou o nome, me passou o telefone, me passou o endereço dela, para que se alguns colegas quiserem até lá constatar o que aconteceu, ela está pronta para reproduzir. Gostaria de dividir com os colegas um pequeno texto, e em seguida eu vou explicar o porquê. Uma vez um índio me contou esta história, sobre um pequeno colibri. Havia um grande incêndio na floresta. Preocupados, os animais fugiam da selva em chamas. Quando todos se encontraram em um lugar seguro, bem distante do fogo, ficaram apenas olhando. Eles sentiam que nada podiam fazer, pois o incêndio era enorme. No entanto, um pequeno colibri decidiu que tentaria apagar o fogo. O pássaro foi até um rio próximo, pegou uma gota de água, sobrevoou a floresta em chamas e lançou a gota que carregava no bico. Enquanto ele ia e vinha, os outros animais lhe perguntavam: "O que você está fazendo?" "Nada podes fazer. Tu és muito pequeno e esse incêndio é muito grande." Alguns animais tinham bicos bem grandes e não ajudavam. Mas o colibri estava convencido que podia apagar o incêndio e continuou jogando pequenas gotas nas chamas que consumiam as árvores. Nós temos que ser como este colibri. Não podemos sucumbir diante das dificuldades. Temos que ser obstinados e seguir levando água para apagar o incêndio, apesar dos outros animais. Ao final, diante da floresta queimada, o colibri disse aos demais animais que havia feito o melhor que podia. Por que desse texto, presidente e demais colegas? Porque eu sou bem sincera em dizer a vocês que muitas vezes eu me sinto igualzinha a esse pássaro. Eu fui eleita como vereadora para esta Casa de Leis diante de um sonho meu. E esse sonho não foi um sonho buscando status social. Não preciso disso para viver. Não foi buscando altos salários, já que aqui eu não recebo nem sequer o adicional por ser a primeira secretária dessa casa, assim como você também não recebe o teu presidente. E eu já disse a você que eu estou entrando na justiça, porque se eu trabalho, eu acho justo que eu receba.
Mas por que muitas vezes eu me sinto como um pequeno colibri? Porque aí fora, muita gente já, talvez para tentar me dissuadir, começam a fazer as comparações. Com todo o respeito que eu tenho pelo nosso ex-vereador, Dr. Flávio, e eu sempre o respeitei, e ele sabe disso, a Sônia Maran é o Flávio de Saia da Câmara Municipal. E eu quero deixar aqui bem claro, diante desta Casa de Leis, dos meus colegas e de quem aqui está e quem está nos ouvindo, que eu admiro muito o Dr. Flávio, mas ele é do sexo masculino e eu sou do sexo feminino. Que eu sou uma pessoa determinada, eu nunca neguei para ninguém. O lema da minha campanha, nas duas campanhas, uma das palavras foram determinação, a outra foi trabalho e a outra é inovação. Eu tento fazer as coisas, eu tento fazer o meu trabalho da melhor forma possível. E vocês podem ter certeza que eu vou fazer. No dia que eu sair desta Casa de Leis, no dia que eu deixá-la, quando eu encerrar o meu mandato, eu quero sair daqui do mesmo jeito que este passarinho. Eu fiz a minha parte, eu cumpri o meu dever. Se foi da melhor forma ou não, a população é quem vai julgar. Porque eu não estou aqui para agradar ao Pedro, ao Paulo, ao João, à Maria ou ao Joãozinho. Eu estou aqui para fazer o meu trabalho. Uma vez o doutor Gil me disse que ele me admirava. E na época eu nem entendi muito bem o porquê. É que a senhora, dona Sônia, tem bem claro na sua cabeça o que é que faz o Poder Executivo, o que é que faz o Legislativo e qual é o papel do Judiciário. Falei, nossa, eu nem sabia que eu tinha isso bem claro. Eu só sei que eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. Esses dias atrás, e é de conhecimento de vocês que aqui me acompanham, eu tinha uma série de indagações para fazer. Mas para não me expor, para não vir até essa tribuna fazer a defesa, porque eu, felizmente ou infelizmente, consigo ser eloquente com as palavras, eu preferia as fazer por ofício. E assim eu fiz. E vou nominar a secretaria para quem eu fiz. Eu fiz para a Secretaria de Educação, a SEMEC, alguns ofícios. E o ofício, para quem não sabe, ele é algo interno. Eu faço a pergunta, me vem a resposta. Não é lido aqui na sessão, eu obtenho a informação que eu preciso, estou satisfeita. Se eu não estiver satisfeita, aí eu vou para o segundo passo. Até hoje eu confesso a vocês que nos ofícios que eu fiz, eu estou satisfeita com as respostas. Quando me vêm as respostas. Tomei o cuidado de fazer esses ofícios com algumas indagações. E uma delas, e a que me chamou mais a atenção e me deixou mais irritada, e eu vou dizer o porquê da irritação, eu compartilhei aqui dentro dessa casa e compartilhei também com o presidente. Presidente, eu sei o que tu sofre por você ter a Sônia Maran como vereadora. Então, por favor, comunique à Secretaria de Educação que se não me vier a resposta por ofício, eu serei obrigada a fazê-la por requerimento e aí eu terei que ir até a tribuna e justificar todos os porquês. E pasmem, senhores, não chegou. E esse ofício que eu fiz, e aí entra uma pequena recapitulação da história brasileira, é que eu não sei se vocês sabem, mas eu sei, e quem tem a minha idade deve saber também, mas que a democracia nesse país foi implantada a partir de 1985. Naquele movimento das diretas já, eu era jovenzinha lá em Barbacena, mas eu me recordo muito bem, onde nós tivemos eleito o nosso primeiro presidente, na época nem era eleito, mas foi as diretas já que assim decidiram, que era o Tancredo Neves, e ele nem chegou a assumir. Então, a partir dali, foi implantada a democracia nesse país. E a democracia diz que as pessoas têm direitos e deveres, mas elas têm direito de saber aquilo, ou de buscar os seus direitos e as suas informações.
E eu, como vereadora desta Casa de Leis, tenho não só o direito, mas eu tenho o dever, a obrigação de buscar essas informações. E assim eu as faço. Assim como quando eu faço algumas indicações, e eu as faço, eu tenho o direito, no cumprimento da minha função, de mandar essas indicações, de pedir a esta Casa de Leis que mande as indicações para os setores que eu quero que fique sabendo. E um dos setores que eu quero que fique sempre sabendo, além de vários setores, são os funcionários públicos. Por quê? Porque eu sou funcionária pública. Porque eu defendo a categoria, porque eu defendo os meus companheiros. E muitos funcionários vêm até mim, além de me dar os parabéns, se queixar. Que hoje eles estão, alguns deles, diante de, não sei se a palavra seria governo, eu vou dizer situação, onde alguns chefes não deixam quase eles se expressarem. É cobrança, cobrança e cobrança. E eles quase não têm direito. Nós já tivemos aqui nessa casa algumas categorias reclamando disso. E pasmem os senhores. Eu sempre costumo dizer para eles que não é assim, dá tempo ao tempo, o chefe é novo, está se adequando. Mas se esta vereadora que aqui está, que exerce o poder legislativo, que foi eleita pelo povo, ou seja, executivo, judiciário, legislativo, somos poderes harmônicos entre nós, mas nenhum é submetido ao outro. Numa das minhas defesas, das minhas indicações, pedindo alguns anseios da categoria, eu as remeti para os setores competentes, principalmente as escolas, porque é lá que eu trabalho. E a Secretaria Municipal de Educação e Cultura mandou recolher todo esse material. Liguei para saber o porquê, o que havia acontecido. Primeiro foi me dito que só aceitaria indicação minha se viesse assinado por todos os vereadores. E eu faço a seguinte pergunta: aqui nessa casa, por acaso, tem 9 cabeças que pensa exatamente igual? Não. Está aqui, ó. Meus dedos das mãos. Tem algum que é igual ao outro? Nenhum é. Não estou dizendo com isso que os meus colegas não vão fazer as mesmas defesas em prol dos funcionários, mas eu estou dizendo que eu as faço e que eu as remeto para o setor. Aí foi me dito que não foi mandado recolher, porque isso seria promoção pessoal minha. Qual é a promoção pessoal que eu estou fazendo, se eu estou cumprindo o meu dever? E se for considerado como promoção minha, eu faço a seguinte pergunta: quem bota o ovo não tem direito de anunciá-lo? Então, senhores, a minha indignação e o porquê de eu estar falando isso nessa tribuna, se até mesmo uma vereadora está sendo cozinhada há mais de 20 dias com ofícios, certo? Que é algo que poderia ter sido respondido internamente. Alegaram-me que precisam de um parecer jurídico para ver se as indicações de um vereador podem ser distribuídas nas repartições públicas. Eu, como diretora da escola Érico Veríssimo, que fui no passado, sempre recebi as indicações dos vereadores da casa e sempre as coloquei no mural para que todos tomassem conhecimento. Porque eu entendo que se foi feito, se foi me enviado até lá... Vereadora, 1 minuto, por gentileza. É porque isso pode, isso é legal. E eu, como vereadora, sei que pode e que é legal. Então, eu gostaria de deixar bem claro, não só para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, mas para qualquer secretaria do município de Chapadão do Sul, é que se eu, Sônia Maran, vereadora eleita, 50 anos praticamente nas paletas, eu sei aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso, no cumprimento do meu dever. E eu não vou aceitar
que esse direito seja me tirado, porque alguém entende que precisa de uma resposta do jurídico há 5, 10, 15, 20 dias e não me vem enviada uma resposta. Então, o motivo da minha fala hoje, presidente, é para dizer que agora eu terei que entrar via requerimento de algumas situações que eu não gostaria de ter entrado, mas só me deixaram este caminho. E eu também aí já faço uma indagação ao Ministério Público, que ele se manifeste e que me dê a resposta, talvez por escrito, dizendo se um vereador tem o direito ou não de ver divulgado as suas indicações. Ou se será que uma secretaria tem direito de dizer o que um vereador, ou este ou aquele pode ou que não pode fazer. Então, senhores, mais uma vez, muito obrigada pela presença. E eu vou continuar. Se o incêndio não puder ser apagado, a minha parte eu fiz. O meu pouquinho de água, podem ter certeza que eu fui lá e joguei e tentei apagar um pouquinho daquele incêndio. Boa noite e obrigada.